Olá, começa agora o programa Insight, gerando novas ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde. Meu nome é Luiz Gracindo. Nosso programa traz pesquisas realizadas no SUS, estudos que podem trazer novas ideias e contribuições para o aprimoramento da assistência na rede municipal de saúde. Hoje recebemos a doutora Daniele Bivanco de Lima, médica e docente do Departamento de Medicina Social da Santa Casa de São Paulo e da Universidade 9 de Julho. Como vai, Daniele? Tudo bom, tudo bem. Daniele vai conversar com a gente sobre os resultados de sua pesquisa de doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, que se chamou Perfil de Fatores de Risco para Doença Cardiovascular em Amostra de Estudo Epidemiológico Populacional de Morbidade Psiquiátrica, o estudo São Paulo Megacity. Você pode participar do programa mandando sugestões para canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou ligando a cobrar para o telefone 3044-2975. Daniele, fala para a gente um pouco desse inquérito Saúde Mental São Paulo Megacity e qual foi a tua participação nele? É o seguinte, Luiz, esse inquérito ele foi feito em duas etapas. Primeiro, os pesquisadores da psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP contrataram pesquisadores e treinaram esses pesquisadores para irem na casa das pessoas, né, entrevistar essas pessoas para ver quem tinha já diagnóstico psiquiátrico. Só que esse questionário, a pessoa não precisava saber se ela tinha diagnóstico. Então, com esse questionário que as pessoas foram na casa das pessoas, elas faziam perguntas: você já passou muito tempo se sentindo triste, muito ansioso? Então, elas faziam uma entrevista para ver quem tinha sintomas de doenças psiquiátricas. Nessa fase do estudo, em que foram pessoas nas casas, eu não participei. Eu participei da segunda fase do estudo. Essa primeira fase do estudo avalia em torno de 5.000 pessoas, tanto no município de São Paulo, quanto nesses municípios ao redor de São Paulo. Foi então uma pesquisa de grande porte. Foi. Entrevistaram 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. E toda a região metropolitana de São Paulo. Toda a região metropolitana. E fizeram uma amostra bem feita, sorteada, não escolheram. Então, deu para ter uma ideia do quanto tem de doença psiquiátrica na população mesmo, né? E daí o que fizeram? Como esse estudo, por ser de grande porte, ele não permitia que o profissional de saúde fosse até a casa das pessoas e fechasse diagnósticos, né, psiquiátricos, a gente fez uma segunda parte, que a gente pegou uma parte dessas 5.000 pessoas e convidou para vir no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria, para fazer daí um aprofundamento. Então, aí avaliação por médicos clínicos, que eu sou clínica, avaliação psiquiátrica, avaliação psicológica, com questionários daí mais específicos para ver o quanto essas pessoas realmente tinham de doença psiquiátrica. Quantas pessoas tinham nessa equipe toda no fim? Nossa, a gente fazia esse trabalho aos sábados e em torno de 10 pessoas, pelo menos, ficavam avaliando as pessoas nesse dia, né? Entre auxiliares administrativos, enfermeiro, médico, psiquiatra, psicólogo, então uma equipe grande. Isso só para a segunda fase, a primeira fase já foi um outro grupo também grande de trabalhadores. Muito bem. E aí você focou na associação desses transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, com as doenças cardiovasculares, as doenças do coração. O que é que a ciência atualmente sabe sobre essa associação, Daniele? Essa, na verdade, é uma associação que não se fala muito, né? Quando a gente faz, né, uma faculdade da área da saúde, as pessoas gostam de ensinar a gente das coisas puras. E quando a gente começa a trabalhar, a gente vê que as coisas não são puras, elas são misturadas, né? Eu posso ter hipertensão, eu posso ter colesterol alto, mas também posso ter rinite, asma. Então, e a minha orientadora, que é a professora Isabela Bensenhor, ela já vinha estudando que tinha uma correlação entre doenças cardíacas e doenças psiquiátricas.
E revisando a literatura internacional, já existe vários estudos mostrando que quem tem doença psiquiátrica tem mais do que o dobro de chance de ter um problema cardíaco também, principalmente infarto agudo do miocárdio. Então, existe essa associação entre quem tem transtorno psiquiátrico e infarta mais. Quanto mais grave a doença psiquiátrica, mais a pessoa tem chance de ter um infarto. Então, meu interesse veio de por que tem essa relação? O que faz uma coisa alterar a outra, né? E eu acho interessante exatamente por causa disso, porque, em geral, as pessoas gostam de estudar, eu sou só cardiologista, eu só estudo o coração. Eu acho interessante ter essa interface, né, entre como uma coisa pode piorar a outra e como as coisas olhadas no conjunto, elas são melhor cuidadas, né? Muito interessante, Dani. E na tua tese você faz menção à morbidade psiquiátrica. Você pegou todos esses transtornos ou selecionou alguns? Na verdade, assim, no inquérito, né, populacional, a gente viu que a maior parte das pessoas tinha ou transtornos ansiosos, né, ou transtornos de humor. O que é isso? O transtorno ansioso, eles são pessoas que o transtorno psiquiátrico, a grande importância dele é um aumento da ansiedade. Então, pode ser uma ansiedade de se expor em público, pode ser uma ansiedade tipo uma fobia, que nem tem fobia de barata, fobia de lugar fechado. Então, o transtorno do pânico, que é tão falado, também entra aí, né? É um transtorno de ansiedade. O transtorno obsessivo-compulsivo, a fobia social, aquele tímido excessivo, que aí é a fobia social, né? Então, os transtornos de ansiedade eram os mais comuns nessa população que a gente estudou. E, em segundo lugar, os transtornos de humor, né? Que é depressão, o transtorno bipolar, que muita gente tem falado atualmente. Então, essas eram as doenças psiquiátricas mais comuns. Por isso que a gente acabou optando por focar mais nesses grupos que eram tão comuns. Porque aquele transtorno que é o esquizofrênico, né, que são os psicóticos que deliram, eles são menos frequentes e eles tiveram mais dificuldade de chegar para essa segunda fase do estudo. Então, a gente não conseguiu, para você ter uma ideia, trazer nenhum paciente com transtorno psicótico, então esquizofrênicos, para essa segunda fase. Uhum. Porque eles são mais incomuns e têm mais dificuldade de locomoção, de querer vir. Então, a gente acabou focando mais nos transtornos de ansiedade e transtornos de humor, que a gente chama. Muito bem. E aí, para fazer essa investigação da associação entre transtorno psiquiátrico e doenças cardiovasculares, você acabou selecionando também pessoas que não tinham transtorno psiquiátrico. A gente convidou uma parte das pessoas que eram consideradas saudáveis da parte psiquiátrica e uma parte também de quem tinha. Para quê? Para a gente ver como esse estudo ele é razoavelmente novo na população brasileira e aqui no município de São Paulo, a gente tem uma ideia do que acontece nos Estados Unidos, na Europa, onde eles já fizeram esses estudos. Mas a gente achou por bem trazer tanto pessoas sem transtorno psiquiátrico como com transtorno psiquiátrico para poder fazer uma comparação de população paulista mesmo, para ter uma ideia dessa população da região da Grande São Paulo, o quanto eles têm de risco cardiovascular. Que aí você estudou numa população com morbidade psiquiátrica e sem quem tinha doença do coração. Isso. E numa outra população sem morbidade psiquiátrica, quem tinha doença do coração. Na verdade, eu não consegui estudar a doença, eu estudei coisas que aumentam o risco para a doença. Né? Então, eu estudei, por exemplo, se ela tem pressão alta, se ela tem diabetes, se ela fuma, se ela faz atividade física, se ela tem obesidade, se ela tem gordura abdominal. Então, eu estudei todas as características que a gente chama, né, de fatores de risco para doença cardíaca. Mas eu até perguntava se já tinha tido um infarto, já tinha tido um derrame, mas o foco principal eram os fatores de risco e não a doença já em si. Então, que a Daniele, na verdade, ela fez uma pesquisa, um pedaço de uma pesquisa maior, não é isso, Daniele?
que é o Inquérito de Saúde Mental Megacity, São Paulo Megacity, que teve ela fez um foco nos fatores de risco para doenças cardiovasculares na população com morbidade psiquiátrica. Então, fala um pouco, Daniele, sobre os questionários que foram utilizados na tua pesquisa. Tem o CIDI, que é o Entrevista Diagnóstica Internacional Composta. O que é que se trata esse questionário? Então, o CIDI foi feito na fase em que as pessoas foram para casa, né, bater na casa das pessoas e entrevistar as pessoas em casa. Esse questionário, ele tem diversas perguntas sobre... Ele tem uma ideia de sintomas psiquiátricos, mas ele não consegue fechar o diagnóstico, ele não é muito fidedigno. Né? É um questionário para uma pessoa leiga entrevistar e descobrir aqueles que provavelmente têm sintomas que são parecidos com doença psiquiátrica. Ele é um questionário que ele não necessariamente precisa ser aplicado por profissional de saúde, basta ser uma pessoa treinada nele. Né? Então, ela busca essa ideia desses sintomas psiquiátricos e dos diagnósticos psiquiátricos, mas sempre vale a pena ter uma avaliação por um profissional de saúde. E por isso, daí na segunda fase, a gente fez o outro questionário que chama SCID, que daí é entrevista clínica estruturada, que foi feita por psiquiatras, que esse sim fecha diagnóstico das doenças psiquiátricas. Ah, certo. Um outro questionário que você usou é o IPAC, né? Que é para estudar a atividade física. Nível de atividade física, que é bem conhecido. Fala um pouco do IPAC, que esse é um questionário livre que, inclusive, o trabalhador da unidade pode estar acessando, né? Para avaliar o nível de atividade física dos seus pacientes. O interessante, o IPAC, então, se colocar no Google, todo mundo consegue ter acesso. Ele é o questionário de atividade física internacional da Organização Mundial da Saúde. E o que ele faz? Você pergunta para a pessoa na última semana quanto que ela andou para ir trabalhar, quanto que ela fez de atividade dentro de casa para limpar a casa. Então, ela acaba investigando a atividade física que a pessoa tem tanto no dia a dia, quanto no período de lazer dela, quanto tempo que ela fica sentada. Então, também perguntar quantas horas você fica na frente da TV, na frente do computador, na frente da televisão ou do seu trabalho, quanto tempo você fica sentado. Então, ela pesquisa tanto o seu tempo parado, quanto o seu tempo fazendo alguma atividade, no lazer ou fora do lazer. Né? Muito bem. E qual foi a incidência dos transtornos mentais na população? Olha, foi muito frequente. Eu não tenho eu só tenho os dados da fase que eu participei. Então, eu não sei da primeira fase quanto foi o total. Da parte que eu trabalhei, que foi da segunda fase, mais de 40% das pessoas já tiveram algum transtorno psiquiátrico em algum momento da vida. Né? Que então, é quase metade das pessoas. Quase metade da população. Então, é muito frequente. Então, né? Isso. E muitas pessoas ainda tinham, não uma só, tinham 2 ou 3. Então, a gente vê aqui do grupo que a gente estudou, uma boa parte das pessoas, né? Então, quase 20%, 30% tinham 2 transtornos psiquiátricos e não um só. Então, a gente vê a importância da gente cada vez mais, né? Saber olhar para a doença psiquiátrica, desconfiar que ela está por ali, né? Então, a gente fala, poxa, esse paciente, ele está sempre triste, está sempre reclamando, está sempre achando ruim. Nossa, você tem uma doença que quase metade da população tem, será que ele não tem uma doença psiquiátrica? Né? Então, a gente vê o quanto é comum. Muito bem, Dani. Para você que começou a assistir o canal Profissional agora, meu nome é Luiz Gracindo, esse é o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria do Comitê de Ética em Pesquisa e a Rede São Paulo Saudável. Nosso programa trata de estudos realizados por pesquisadores que podem colaborar com o aprimoramento do atendimento no SUS. Estamos hoje aqui com a Daniele Bivanco de Lima, que é médica, docente da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e da Uninove, e autora da pesquisa de doutorado Perfil de Fatores de Risco para Doença Cardiovascular
em amostra de estudo epidemiológico populacional de morbidade psiquiátrica, o estudo São Paulo Megacity. Então, Daniele, voltando para a pesquisa, agora que eu estou curioso de saber os resultados. Conseguimos associar a prevalência de doenças cardiovasculares, de doenças do coração, em pacientes com transtornos psiquiátricos? Então, que a gente observou nesse estudo que eu acho que é bastante interessante, né? A gente observou que em pacientes com transtornos de humor, então lembrando, paciente com depressão, paciente com transtorno bipolar, esses pacientes que têm esses transtornos de humor, a gente conseguiu observar que eles têm uma frequência maior de tabagismo, então eles fumam mais, né? E eles têm mais história de diabetes. Então a gente consegue ver que, olha, se a literatura internacional está dizendo para a gente, cuide do seu paciente com doença psiquiátrica porque ele infarta mais. E a gente está na dúvida, por que ele infarta mais? Então, preste atenção no cigarro. Ele fuma, o paciente psiquiátrico, principalmente os de humor, que a gente observou, eles fumam mais do que os pacientes que não têm doença psiquiátrica. E a gente conseguiu ver essa relação com o diabetes, que também já tinha sido observado na literatura internacional. Uma coisa interessante que a gente não observou aqui no Brasil é que nos estudos americanos tinha uma correlação com a obesidade. Os pacientes com depressão também eram mais obesos, principalmente as mulheres, do que os pacientes que não tinham depressão. E aqui no Brasil a gente não observou isso, que o sobrepeso, a obesidade, eles não têm tanta associação nesse estudo que a gente obesidade viu. Tanto é comum no paciente deprimido, com transtorno bipolar, como no que não tem esses distúrbios. Isso. Em relação aos transtornos de ansiedade, foi identificado algum fator de risco? Do transtorno de ansiedade a gente não conseguiu ver essa associação. O grupo do transtorno de ansiedade, ele também é um grupo mais heterogêneo. Então, os transtornos de humor, a maioria eram pacientes com depressão, né? Agora, o grupo de pessoas com ansiedade, ele era um grupo mais heterogêneo. Então, tinha muita gente com fobia específica, que é a fobia, eu tenho fobia de barata, ou eu tenho fobia de rato. Essas fobias, pelos estudos internacionais, realmente não aumentam o risco, né? Eu tenho medo muito importante de cobra. Não aumenta o risco cardiovascular. Eles acham que as pessoas que passam uma ansiedade que ela é mais contínua, essas têm um aumento de risco. Só que eles eram a minoria no nosso estudo. Então, a gente não conseguiu fazer aí uma associação importante, porque o número de pessoas com esse pânico, que é mais contínuo, transtorno de ansiedade generalizada, que também é uma ansiedade mais contínua. Então, esses que são mais frequentes e que tem uma associação maior, a gente não conseguiu observar. Então, ou é uma peculiaridade da população brasileira, ou realmente ou essa associação só não ocorreu porque esse grupo era menor. Tá certo. Teve algum outro resultado, Daniele, que surpreendeu a equipe de pesquisa? De surpresa, a gente teve que homens com depressão, eles, ao contrário do que a literatura falava, mas o resultado ele não chegou a ser significante, ficou na trave. Eles eram um pouquinho mais magros. Então, o homem parece que emagrece um pouco quando ele deprime, e a mulher não, nesse resultado da população brasileira. Mas foi um resultado que a gente chama que ele está no limite do significante. Então, ele não dá para a gente ter certeza que é isso mesmo. Precisa ter mais estudos para chegar nessa conclusão. Ou estudar um grupo maior. Mas a tendência é que realmente o homem com problema de depressão, de transtorno bipolar, ele emagrece mais. Pela literatura internacional, a gente vê que não. Cada estudo diz uma coisa. Uns dizem que ganha peso, os americanos ganham mais peso. Alguns estudos dizem que pode realmente emagrecer. E a gente sabe que pelo quadro clínico da depressão, você pode mesmo ou ganhar muito peso ou emagrecer muito. Agora, a gente não conseguiu no nosso estudo mesmo perceber bateu na trave, né? Será que quase deu positivo, mas não chegou a dar. Em relação à atividade física, tinha alguma diferença entre os dois grupos? Então, a gente não conseguiu observar. Eu acho que é interessante, né, da atividade física, é que a população que a gente observou,
pela renda média que a gente avaliou, era uma população que não fazia parte das classes sociais altas, né? Então, a gente viu pelo questionário que são pessoas que limpam a sua casa, são muito ativas dentro de casa, fazem muita atividade física para se deslocar para o trabalho. Então, a maioria caminhava bastante para ir para o trabalho, né? Então, era ativa de tanto andar para se deslocar para ir para o trabalho. E isso acabou sendo protetor. Igual para os dois grupos. Os dois grupos faziam bastante exercício para ir trabalhar. Então, isso eu acho que é interessante, né, disso, né, que a gente sempre estimula as pessoas que caminhem bastante, que façam bastante atividade física, e você vê que elas, até pela necessidade de trabalhar, as pessoas estão andando bastante. Deu 80% de pessoas ativas na nossa amostra, quase 90% em alguns subgrupos. E mais ativas, não na hora do lazer. A gente sabe que a atividade física que a gente faz no lazer é melhor ainda. Mas elas eram ativas ou dentro de casa ou para se deslocar para o trabalho, que era bem interessante também. Né? E aí um dado bom, né? Enfim, um dado positivo, não negativo. E uma coisa que a gente, dos comitês de ética, sempre se preocupa, Daniele, é as providências que se tomam quando você detecta os voluntários da pesquisa fizeram alguns exames, né? Isso. E foi identificado. Qual foi a providência quando se detectava um exame alterado de algum voluntário de pesquisa? Então, assim que eu tinha os resultados em mãos, né, eu fazia uma carta, daí dependia também da gravidade daquele resultado. Então, assim, eu fazia uma carta, copiava, né, os resultados e fazia uma carta explicando item por item. Olha, porque a gente colhia exame de glicemia, que era para ver diabetes, todo o perfil do colesterol, hormônio tiroidiano e a proteína C reativa, que é um exame que vê inflamação. Então, eu explicava item por item, né, eu fazia essa carta do que tinha acontecido e oferecia. Se eles queriam repetir o exame na própria pesquisa, porque toda vez que o exame dá a primeira vez alterado, a gente tem que repetir para ver se é um erro laboratorial, né? Então, eu oferecia se eles gostariam de repetir com a gente e eu colocava à disposição a nosso apoio para encaminhá-lo ou para a unidade básica, ou seja, para ele ter aonde ver esse resultado de exame, né? Então, ele recebia essa cartinha, tinha lá meu telefone, né? Então, eu oferecia. Quando o resultado tinha uma alteração que era muito arriscada, então, por exemplo, quando o triglicérides vem muito alto, acima de 400, acima de 500, a gente sabe que a pessoa tem um risco de pancreatite. Nesses casos, eu telefonava, ou quando o hormônio tiroidiano dava muito alterado. Eu ligava, então, ou glicemias muito altas. Eu telefonava e falava, olha, chegou o seu resultado do exame, eu ia te mandar por carta, mas veio com bastante elevação. O senhor já estava sabendo disso? Então, eu entrava em contato mais rápido. Mas quando tinham pequenas alterações ou exames normais, as pessoas recebiam cópias de todos os exames com uma carta minha explicando item por item, né? Numa linguagem bem acessível para essas pessoas terem todo o feedback. E no dia, como eu media a pressão arterial, pesava, media, calculava a relação entre peso e altura, eu também eu já fiz um formulário em que eu preenchia e eu já falava para a pessoa, olha, você está um pouquinho acima do peso, sua pressão arterial está boa ou está alta. Já me oferecia para ele vir na outra semana medir de novo a pressão. Então, eles tinham todo o feedback de tudo que estava acontecendo com eles o tempo inteiro. Então, e se eles tinham uma doença, o que é que fazia eles? Então, quando eles já sabiam, a gente, por exemplo, eu já sei que eu sou hipertenso, né? Eu acabava perguntando se eles tinham acompanhamento, se eles tinham segmento, para a gente ver, para a pessoa não ficar solta, né? Mas a maioria que a gente percebeu quem já sabia ter algum diagnóstico já tinha segmento, ou em geral na rede, né, do SUS mesmo, já tinha algum acompanhamento, ou na unidade básica. Alguns tinham em alguns ambulatórios de especialidade. Então, a maior parte das pessoas já estava sendo cuidada. E para a saúde mental também fazia a mesma coisa? Também foi feito isso. Os casos mais graves foram absorvidos, né, pela própria
Instituto de Psiquiatria. Os casos que foram detectados e que a pessoa não sabia, ou foi absorvido por lá mesmo, ou se a pessoa tinha muita dificuldade de locomoção, foi tentada uma relação com os ambulatórios que tinham psiquiatria próximos da casa deles. Então, foi tentada essa pactuação com a rede para não... Isso é importante, né? Que o pesquisador sempre é necessário se comprometer em devolver os resultados para o voluntário, né? Então, você que é trabalhador da saúde, que está se aventurando em ser pesquisador, lembrar desse fato. Dani, está chegando no fim e eu queria te fazer uma pergunta assim, para melhorar os nossos serviços assistenciais, o que é que essa pesquisa pode contribuir? Tá. Eu acho que tem duas questões muito importantes. Primeiro, a gente começar a olhar que a associação de doenças, ela pode causar um mal maior do que as doenças separadas. Então, isso é uma área que a gente acaba olhando pouco. Outra coisa que eu percebo é que a gente tem um limiar, a gente demora às vezes para identificar quem está com depressão, quem está com ansiedade. Então, acho que isso é uma coisa importante. Você vê como era frequente, era quase metade das pessoas tinham alguma coisa, né, em algum momento da vida. E outra coisa que eu acho que é muito interessante, que seria muito importante, nessas pessoas que têm um transtorno psiquiátrico, como a gente já sabe que elas, né, pela literatura, vão ter um risco maior de ter um infarte, então a gente ter dois cuidados principais. Não desistir de falar para elas, tentarem parar de fumar, até procurar os fatores de risco com mais precocemente, mais frequentemente, então procurar mais dosar a glicemia, medir a pressão arterial, coletar colesterol, né? Então, investigar melhor esses fatores de risco nas pessoas que têm transtorno psiquiátrico, falar mais sobre atividade física, sobre alimentação saudável. E eu acho que daí não é exatamente um resultado da pesquisa, mas é uma atenção que a gente tem que ter no pronto atendimento. Às vezes, quando a pessoa que tem um transtorno psiquiátrico está passando mal, todo mundo sempre acha que é descompensação da questão psiquiátrica. Aquele paciente deprimido, às vezes ele está com mal-estar, está com falta de ar, a gente pensa, está muito nervoso. Lembrar que falta de ar, dor no peito, numa pessoa com depressão ou com ansiedade, tem mais chance de ser infarto do que numa pessoa que não tem depressão e ansiedade. A gente não fazer o pensamento que é o natural, é descompensação da depressão e da ansiedade. Não, ele tem mais chance de estar infartando do que uma pessoa que não tem a depressão e ansiedade. Então, acho que isso é o grande aprendizado para a gente no dia a dia. O paciente que tem transtorno psiquiátrico, ele tem um risco cardíaco elevado. Então, lembre de infarto, lembre de procurar os fatores de risco, lembre de insistir na modificação de estilo de vida para uma vida saudável. Já estamos no finalzinho, Daniele, mas eu queria só saber, em relação à pesquisa, se a pesquisa vai ter continuidade, se será feito algum aprofundamento de algum aspecto. Olha, que eu esteja sabendo, a gente terminou a pesquisa e agora a gente está trabalhando com os resultados, mas ainda não tem previsão de uma continuidade dessa. Eu pretendo continuar estudando esse assunto, mas a gente vai ter que modular outra pesquisa, ainda não tem nada pronto para começar. Ok. Foi um prazer te receber, Daniele. Então, estamos chegando ao fim do programa Insight, Gerando Novas Ideias. Aqui nós recebemos no estúdio da Escola Municipal de Saúde a doutora Daniele Bivanco de Lima, que é médica, doutora pela Faculdade de Medicina da USP e que apresentou os resultados da pesquisa Perfil de Fatores de Risco para a Doença Cardiovascular em amostra de estudo epidemiológico populacional de morbidade psiquiátrica. Daniele, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui e dividir com vocês esses resultados. Eu sou o Luiz Gracindo e o programa Insight vai ao ar todas as terças-feiras, às 14 horas, aqui pelo canal Profissional. Lembrando que essa TV é feita por você e para você.